Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live, nosso encontro semanal todas as quartas-feiras. Boa noite para todo mundo bem-vindo. É, Começando o nosso Área Live, saí da Escócia, estou em Londres de novo, transmitindo direto de Londres, do nosso ponto, que a gente sempre transmite. Bom, primeiro recadinho para vocês. Queria convidar vocês quem não conhece o nosso trabalho ainda, quem não segue, por favor, começar a seguir, para as pessoas darem like no nosso conteúdo, nas outras entrevistas. Isso é muito importante para nós. Eu queria convidar vocês a começarem a ser nossos seguidores, e começarem a espalhar o nosso conteúdo, mandar para um amigo que gosta, para alguém que gosta do assunto. Isso é muito importante para a gente, né? Para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas, né? Meu entrevistado de hoje é um novo talento do design nacional. Mas antes de falar desse novo talento e chamar ele para conversar, eu queria falar sobre o entrevistado da semana que vem, que é o Lauro Andrade. A gente está com um pequeno probleminha de agenda com o Lauro e a gente vai ter que fazer umas mudanças. Então, muito provavelmente a entrevista dele vai ter que ser mudada de dia. Eu ainda estou confirmando isso com ele, mas até o final da semana eu mando isso para vocês e informo vocês, tá bom? Então hoje a gente vai fazer uma live com o Bruno De Lazari. Eu acho que pronuncia assim, vou perguntar para ele, porque eu estava pronunciando errado e eu vi um vídeo e eu vi que é diferente. Só um momentinho, deixa eu só... Hoje Londres está uma confusão, gente. Tá uma beleza aqui. Só um momentinho. Bom, deixa eu chamar o Bruno para entrar na nossa live. Prontinho. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Boa noite, Cílio, tudo bom? Tudo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Tá na correria aí também? Nossa, deixa eu ligar aqui o carregador. Pronto. Tá bom. Então tu falou certo o nome, De Lázaro tá certo. Eu tava falando seu nome errado, aí eu vi um vídeo, eu falei, mas meu Deus. É. Na realidade não tem certo e errado, né? É, Foi uma abrasileirado ali, mas o De ó, Lázaro que eu costumo usar. Ah. de Lázaro. Maravilha. Bom, primeiro, de novo, obrigado pela presença. Você é sempre muito simpático com a gente, Uhum. desde o primeiro contato, né? E eu tenho acompanhado você já há um tempinho e eu classifico você como um novo talento, por assim dizer, né? Porque Obrigado. é um novo talento do design brasileiro, do design autoral brasileiro, né? Que, que eu acho que agora está começando a se firmar essa história toda, né? A gente ainda não tem muito certo o que é, como é que é, o que não é, né? Mas as pessoas estão ali trabalhando e eu acho que você faz parte desses novos talentos, desse sangue novo que apareceu, como eu sempre tenho dito aqui nas lives, né? Tem aparecido muita gente de qualidade no mercado, isso é muito importante, né? Eu sou de uma época que tinham sempre os mesmos nomes, agora a gente está tendo novos nomes e nomes com qualidade, né? Com trabalho autoral muito próprio, muito bonito, né? E é o seu caso, parabéns. Eu Obrigado. acompanho teu Instagram, acompanho os teus vídeos explicativos que são muito bons. A gente fica Uhum. preso, né, no processo todo. E é muito Aham. bacana, porque você vai no processo todo, né? Você mostra o processo todo, desde o Uhum. do desenho 2D, do desenho 3D, até Uhum. a atitude projetual toda, né, que é muito importante que você tem. E, e, Uhum. e você mostra o lado que é. Às vezes você projeta, e chega na hora você tem que fazer mudanças, porque faz parte do processo, né? É, Com certeza.
E você é o profissional que acompanha isso, né? Não deixa na mão só da equipe para produzir o teu trabalho. Isso é muito bacana. Bom, eu queria começar com você, por onde a gente começa com todos os nossos entrevistados. Qual que é a tua formação acadêmica? Né? A gente começa sempre com essa pergunta para todos os entrevistados. Uhum. Bom, eu me formei na URGS, em Arquitetura e Urbanismo, a federal aqui do Rio Grande do Sul. Em 2010 eu me formei lá. Certo. E você já tinha essa paixão pela arquitetura? Como é que foi isso? Na realidade, eu tenho muita influência de família, né? Meus pais são arquitetos, meu pai e minha mãe é arquiteto. Meus avós trabalhavam com construção, marcenaria. Então, eu tenho aí uma genética aí já que tem que se volta para isso. E também eu gosto, né? Sempre foi uma coisa, não foi também uma obrigação, assim, que eu senti ou uma facilidade, porque seria mais fácil entrar no mercado. Não, eu sempre gostei mesmo. Para mim foi bem natural, assim, essa escolha. E você exerceu a arquitetura? A arquitetura, o projetar ou não? Você chegou a Muito exercer? pouco, muito pouco, assim. A arquitetura de edificação, não fiz. Só na faculdade mesmo. Já saí, me formei e a gente já começou a trabalhar com produto. Ah, legal. E quando é que o bicho do produto te mordeu? Vamos lá. Quando é que aconteceu isso? O bicho do produto falou assim, eu vou ser um designer, né? Sim, pois é. Então eu tenho essa influência de família. Em casa aqui, nos meus pais, meu pai trabalhava, ele é arquiteto, mas sempre tinha uma oficina meio de hobby, assim, em casa. Então tinha já um maquinário para mexer com madeira. Então eu já tinha certo contato com isso. E eu acho que na arquitetura ali, daí eu comecei a também utilizar software 3D. Eu acho que o software 3D também é bem importante no meu trabalho. Então ali eu já consegui fazer coisas. Daí tu consegue trabalhar com todas as escalas, né? Inclusive no objeto. E eu me formando e o meu pai se aposentando, daí porque ele trabalhava no Banco do Brasil, a gente resolveu tentar fazer alguma coisa envolvendo produtos, assim, né? E eu acho que o mobiliário urbano, que é a De Lázari, né, que é a fábrica que eu tenho com meu pai, ela fica nesse meio termo entre a arquitetura e o design de produto, né? Porque a gente trabalha com concreto, são peças mais pesadas, tem que ter uma fundação, às vezes, né? Então ela fica nesse meio desses dois mundos, assim. E com o ateliê, daí eu tô me focando mais para uma área mais, daí chegando mais próximo ainda do mobiliário urbano e me afastando mais da arquitetura em si. E no trabalho da De Lázari, né, que é a fábrica de mobiliário urbano, né, para mobiliário urbano, vocês falam isso, né? Ah, os teasers de vocês são assim, dizem que o concreto é duro, e aí vocês vão Uhum, mostrando soluções muito criativas, né? Que uhum, saem disso, que quebram esses paradigmas, por assim dizer, né? uhum. A fábrica hoje é em sociedade com teu pai, a fábrica Isso. De de Lázaro mobiliário. Imobiliário Urbano é com meu pai. Nós somos sócios, nós dividimos a criação. Tem produtos que a gente cria junto, mas a maioria ele cria os produtos dele, eu crio os meus. Claro que tem uma parceria aí, né? Ele me pede sugestões para os dele, eu peço dos meus para ele. Ele tem facilidade com certas técnicas, eu tenho com outras. Então é uma troca ali contínua, mas cada um tem meio que seus produtos e a gente divide o design entre eles, entre nós. Vocês se complementam no final das contas, né? Ah, com certeza. Eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo, mas eu também estou ensinando algumas coisas de tecnologia que ele não era familiarizado. Isso aqui é de vocês, né? Da Delazer e É, da fábrica. é, exatamente. Isso é chapa de metal, né? É uma Isso chapa de é metal chapa, única. isso é chapa de aço cortada e dobrada, né? Isso aí a gente terceiriza. Esse corte e chapa a gente terceiriza, né? Porque são realmente maquinários muito pesados para fazer essas dobras. Mas é uma chapa só, é uma brincadeira, né? Como se fosse uma fita que vai se desenrolando e formando o assento e a superfície da mesa. É bem bonito. Isso aqui também é da fábrica, né? Isso aí ele está em fase final de produto, porque a gente está fazendo a forma dele. Mas vai dar tudo certo ainda. É concreto? A parte externa é concreto e a parte interna ali vai ser fibra ou aço. A gente não decidiu ainda se vai ser uma chapa perfurada, uma chapa expandida, mas a parte toda aquela em volta ali que faz que abraça, o cesto é toda em concreto.
Muito bacana, muito bacana. Parabéns. Muito legal. Obrigado. Bom, agora vamos falar falar mais do teu trabalho autoral, que é o que a gente, o nosso foco, Uhum. na verdade, né? Tá. E aí você, quando o bicho do produto te mordeu, você falou assim, é isso que eu quero, né? E Uhum. aí, como é que foi isso? Você se especializou, fez algum curso, ou Não, pôs a mão na massa e foi? isso, não, eu sou bem autodidata e eu sou muito também, acho que agora eu não sou tanto, mas eu era muito ansioso em ver as coisas prontas. E a arquitetura demora muito, né? A arquitetura do projeto, tem que construir, no final tua obra, teu filho criativo vai ficar pronto só daqui a 5 anos. E também tu tem muitos limitantes na arquitetura, né? Tu tem questão estrutural, tu tem legislação, tu tem ah, rentabilidade. Então, é uma coisa que, claro, tem a parte artística, sim, mas ela vai ficando muito engessada, né? Do produto, não. O produto tem mais liberdade de criação e mais rapidez nesse retorno criativo que eu gosto, né? Eu gosto de criar as coisas e vendo ela se desenvolver fisicamente, né? Materializando na minha frente. Então, eu acho esse processo bem interessante, até por isso que eu documento ele, porque eu acho que eu quero compartilhar essa minha essa minha felicidade no processo mesmo. Essa documentação é importante também, né, para você saber os processos e tudo, até porque você tem um trabalho que eu acho muito bacana, que é de ensinar. Você, Uhum, você tem um trabalho de ensino, né, de uhum, cursos, de workshops, uhum. e a própria disponibilização de forma muito generosa dos teus processos acaba sendo uma aula de graça para as pessoas, né? Eu acho Sim. interessante isso. Não, tenho prazer em ajudar. O pessoal tá sempre, eu posto os stories e o pessoal pergunta, tem dúvidas, eu respondo, não tem problema, assim. Eu acho que quanto mais gente fazendo coisas legais, melhor, né? Não, e isso é bacana, né? Ter essa questão do ensino, né? Porque a gente tem pouco isso no Brasil. A gente tem pouco essas especializações, né? Você tem os cursos de design de produto, que ensinam o cara só a projetar, mas não ensinam ele a construir nada, né? E aí os Uhum, designers vão para o mercado com esse déficit, né? uhum, É, de saber o que está produzindo, cria alguma coisa tão mirabolante que acaba não saindo do papel ou que acaba sendo transformada na hora de ser fabricada, uhum. porque não conhece o chão de fábrica. É verdade. Essa é uma questão, né, que eu vejo em alguns designers, né? E poder Claro. ensinar as pessoas e mostrar para elas como é viável a coisa, né? E tudo, Uhum. né? É, Bacanérrimo. eu acho que o processo, na realidade, de fabricação e de tornar, materializar, né, essas ideias é talvez até mais importante do que o conceito inicial. Claro, o conceito inicial é importante, mas como o objeto vai se moldando a partir das técnicas possíveis, né? Eu acho isso bem interessante. Até nas minhas peças do ateliê, sempre tem algum experimento novo que eu estou tentando ali, né? Que vai ser utilizado em peças posteriores e também para me desafiar, né? E eu acho que também isso justifica certas decisões de design, né? Eu gosto de ter as coisas bem justificadas, assim, para não ser só aquele, eu fiz porque eu achei bonito. Não, eu fiz porque essa é a técnica, porque isso é possível, porque eu quero tentar fazer outras coisas, então ele me deixa mais seguro das minhas decisões de design também. Entendi. Bruno, vamos falar um pouquinho de inspiração, antes de entrar na parte mais técnica, de mostrar os seus produtos, né? Quem que Uhum, te inspira hoje? Quem que você olha assim? É lógico, isso é difícil, porque a gente é inspirado por várias coisas ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora. Mas sempre tem uhum, aquela peça ou aquele designer do momento que está te chamando a atenção, né? Ou das artes plásticas, enfim. Quem que hoje uhum. está assim no teu radar? Você olha e. Pois é, eu tenho essa herança da arquitetura, do modernismo, eu acho que é bem forte, né? Tem cânones ali do modernismo que eu sigo bem a questão da verdade do material, né? O minimalismo, tentar não ter elementos que não tenham um sentido, né? E buscar resolver os problemas de uma forma mais com menos elementos possíveis. Eu acho que isso é interessante, né?
ter essas sacadas, assim. E claro, daí depois agora a gente tem mais recentemente o trabalho com computação gráfica, né? Parametrização, que o computador gera superfícies, isso aí eu uso bastante, assim, e eu exploro coisas que se eu não tivesse um computador eu não teria nem ideia como executar. Então, eu acho que eu sou mais atento nesses períodos históricos e na evolução que eles trouxeram, assim, mais do que pessoas pontuais. Claro, isso foi feito de grupos de pessoas, assim, mas eu me inspiro mais nesses em períodos históricos, assim, no modernismo e agora nessa parte tecnológica que utiliza o computador como ferramenta de design. Eu peguei uma das fotos do teu Instagram e eu achei interessante. Você pôs na parede do teu estúdio, né? O destaque. Tem um destaque muito bacana. É, isso aí eu não sei onde é que eu vi na internet, isso aí é uma época que eu achei engraçado. Muito legal, E eu bacana. gosto muito do Stark, gosto muito dele. Ele é um cara que eu admiro bastante e ele acho que ele, inclusive, nesses dois aspectos da questão do minimalismo, de buscar uma maneira mais inteligente de resolver, e da computação gráfica, né? Ele trabalha bastante com isso, né? Inclusive, eu acho que ele tem uma cadeira agora desenhada com com inteligência artificial, né? Que é isso, né? Uma parametrização. Então, acho que ele resume bem também. Acho que foi oportuno ter trazido essa imagem aí, porque ele é um dos caras que eu admiro nesse sentido. Outra imagem que eu trouxe que é de. E aí você explica a imagem que está lá no. É a primeira foto do teu Instagram. Eu geralmente Aham, tiro as fotos do Instagram, né? aham, Que é Le Corbusier, que é a Chaise-Longue Le Corbusier. Eu nunca uhum. lembro qual que é o número dessa, né? Porque elas têm uma numeração. É uma linha de móveis numerada, né? Eu nunca sei qual LC que ela é. Sim, e de novo, daí volta na questão do modernismo, né? Essa chaise aí é totalmente. Tem a questão do aço tubular, né? Que foi que aqui na Bauhaus começaram a utilizar isso, que é coisas que a gente usa até hoje na mobiliária urbana, a gente usa muito aço tubular. E esses caras aí da Bauhaus, do modernismo do início do século passado, começaram, né? Então, tu vê como eles foram influentes e continuam sendo, né? Claro, e além deles serem o próprio avanço tecnológico, da industrialização e da produção desse tipo de perfil que possibilitou esses designers a criarem coisas legais assim, né? Foram os primeiros designers industriais de verdade, né? Que É, é. conseguiram Uhum, sequenciar a coisa toda e a gente tem que lembrar que isso foi feito década de 20, 30, né? uhum, É uhum. móvel que está aí até hoje sendo reproduzido, por assim dizer, né? Seguindo os desenhos originais, né? Das Com certeza. fábricas, enfim. É Uhum. importante a gente dizer isso. Claro, é que e os argumentos eles persistem, né? Os argumentos desses caras aí persistem até os dias de hoje. É a facilidade na construção, né? E a utilização do que a tecnologia e a industrialização nos permite. E essa chaise é imbatível, né? É lindo. Ela movimenta, né? Ela tem um movimento Uhum, próprio na base dela, né? Ela pode ser colocada em várias uhum. posições. Para quem não conhece, é um móvel belíssimo, né? É. E Ele foi eles também tinham, desculpa te interromper, mas a questão da geometria, até tu tem a geometria, eu acho que ela tem uma beleza universal, né? E ela também se justifica pela industrialização, né? Por exemplo, aquele tubo ali é uma calandragem, tem calandrar, eles passam uma calandra, ele forma um raio bonito, né? Então tu acaba tendo linhas geométricas bem interessantes. E é coisa que eu utilizo, né? A casinha de passarinho João, ela também tem um círculo ali, que faz o que ela é uma peça curvada, também porque é mais fácil curvar ela naquele sentido. Então, tu explorar a técnica, né, isso justifica as decisões de design, torna, e aproximando ela da geometria, também tem essa coisa da beleza universal. Você tocou num ponto interessante agora, porque o seu trabalho basicamente é com a madeira, né? Uhum, O teu apelo visual é com a madeira, né? E você uhum, sai um pouco do lugar comum da madeira que todo mundo usa, né? É, uhum. é diferente o teu mobiliário do que a gente está vendo hoje em dia. É tudo muito igual e o teu tem uma diferença, é, consegue ser muito diferente do que a gente vê, né? Uhum. E foi o que me chamou a atenção muito no teu trabalho, né? É a madeira. E aí, mas você de vez em quando introduz o metal muito sutilmente, mas de uma forma muito técnica, apesar de você não ter, você tem que terceirizar porque não é o métier de vocês. Eu vi isso no berço,
no berço Nina, Uhum, que você teve que mandar fabricar aquela peça, né? Mas você desenhou a peça toda, sabia como é que ela ia ser, você uhum, tinha o sim, domínio e tudo. Então você pega esses pequenos detalhes de metal, né? Para dar uma uhum, quebrada, mas não fica aquela coisa muito contrastante, né? Fica muito bonito, assim, fica muito equilibrado. sim. O metal tem uma grande vantagem da resistência, né? Então tem peças ali que se eu fosse resolver aquela alça em madeira da casinha ali não ia dar certo, ela ia ficar frágil. Então ah, tem que buscar o melhor de cada material, né? O aço tem umas grandes vantagens. Entendi. Muito bacana. Você hoje, toda a tua produção hoje é comercializada por você, né? Ou não? Sim, eu tenho na Buban, na Buban eu tenho um cadastro lá e na Muma também. E tem o meu e-commerce, né? Tá bom. Qual foi o primeiro produto que você desenhou, Bruno? Por curiosidade. Na vida? Na vida? Que está em produção. Na vida, vamos lá. Qual foi o primeiro que você desenhou? Tem Ah, registro? tem. Foi um banquinho de aço tubular e madeira, assim, uma coisa. Mas eu não faria diferente hoje em dia. Mas tenho ele, eu tenho foto dele. Mas Tem então foto? é um tubinho retangular, assim, ele tem umas angulações, ele tem um desenho interessante porque ele é simétrico no sentido horizontal, assim. Mas aí eu já comecei a me familiarizar com as técnicas industriais, né? De corte, de dobra, de solda. Então isso tudo eu fiz, né? Meus protótipos todos eu que faço no ateliê os produtos também, né? Mas na Delaser, ali onde a gente mexe com aço e madeira, a prototipagem foi toda feita por mim, a solda, corte, tudo, assim. Você faz tudo, Então, na verdade, né? Você pega o processo todo e você a monta. Delaser. Isso, na Delaser Imobiliário Urbano agora a gente tem nossa equipe que faz uma produção mais, em série, mais industrial, né? Mas o protótipo eu faço questão de fazer, assim, até para poder cobrar do pessoal, né? Ah, é melhor fazer isso. Não, eu sei que dá para fazer assim, né? Então, e é um prazer também, eu gosto. Você cria o mockup, na verdade, né? O mockup principal para poder fazer isso, né? Chama. É. A gente Não, chama. na realidade é o protótipo, né? Porque já é o produto com os materiais que vão ser utilizados na produção, né? Entendi, entendi. Bom, eu queria começar mostrando. Eu vou começar a mostrar os teus produtos. Eu vou começar pela casa de passarinho, já que a gente falou nela, né? Aham. Bem Uhum. bonitinha. Uhum. É, Pode vou falar, comentando? pode comentar. Eu queria que você falasse de onde que vem a inspiração. É, essa aqui tem passarinho de verdade nela, né? Sim. É, isso aí eu vi um designer que tinha uma casinha de passarinho, mas daí eu me inspirei no tema mais, né? Pô, eu quero fazer uma casinha de passarinho também. Então, daí eu abri o computador, faz acho que uns 4 anos, 5 anos que eu fiz esse desenho. Abri o computador e comecei a fazer testes, né? Então, o que que eu queria? Eu tinha três elementos, né, que teriam que estar presentes. Ela teria que ter algo para pendurar ela, teria que ter algo para o passarinho pousar e teria que ter o casulo, né, em si. Então eu tenho essas duas linhas aqui. Então, como é que eu faço para unir esses três elementos, né? Daí eu achei bem interessante eu pegar, vir de cima, contornar a casinha e daí fazer ali O a gancho, peça né? o ganchinho pro passarinho ficar em cima, né? Então é aquela coisa, resolvi numa linha só, coisas que os modernistas faziam muito bem, né? Resolver com uma linha só, até porque daí tu não tem parafuso, são dobras ali. E além disso, esse metal, ele trava o casulo ali, né? Porque esse casulo ele tem um sulco, então ele encaixa ali dentro. Então ela é toda de encaixar, não tem parafuso nem cola. Então são os tarugos ali, né? As cavilhas entram nela, encaixa e depois essa alça metálica aí que fixa toda a peça. Que O bom madeira de não ter. que Esse madeira é o é? jatobá. É o Jatobá? jatobá. É. Bem bonito. Bem bonito.
É uma madeira com bastante veio, né? Isso, ela é bem marcada. Ela é uma madeira ótima para exterior, né? Ela é uma madeira bem densa. Resistente. É a madeira que a gente usa para o mobiliário urbano também, né? Então Ah, ela não apodrece, não, ela é bem resistente a fungos, então ela tende a dar uma cinzentada se tu não passar nada, mas se ficar passando ali um stain, alguma coisa assim, um óleo, ela fica, mantém a cor natural da madeira. eu creio que fazer essas bolas, essas esferas, né? São duas esferas, que isso deve ter uma dificuldade danada para fazer isso, não? Hoje em dia, eu tive muita dificuldade em acertar, porque o que que eu faço? Eu uso muito a máquina CNC de fazer usinagem, né? Então eu desenho no computador e a máquina esculpe a peça com base no desenho do computador. Então teve muita tentativa e erro. Eu até tirei foto ontem, que eu estava limpando o meu ateliê ali, e eu devo ter acho que umas 40, 30, 40 dessas coisinhas, tudo teste que deu errado. Daí não encaixava direito, daí ele tem que ser muito, porque eu tiro ele, tem que montar, então ele tem que ter uma precisão de encaixe, e às vezes o encaixe era muito grande, às vezes não fazia. Então é muita tentativa e erro mesmo, né? Já posterior ao desenho no computador. É, e para as pessoas que não sabem, né? A CNC demora quantas horas para fazer cada esfera dessa? Você tem ideia? É um bloco, eu faço as duas metades, giro esse bloco, ele faz a parte de dentro. Então deve demorar umas 2 horas para fazer tudo. Ah, já é pouco tempo, né? Porque você já acertou Quer dizer, até chegar essas 2 horas, você deve ter ficado Isso, muitas horas para fazer, né? com certeza. E aí tu tem que ficar adaptando a programação, porque cada geometria é uma geometria, né? Então tu vai ajustando também para o processo ser mais rápido, tu vai se otimizando isso, né? Então, além de fazer dar certo, tem que ser feito de um jeito para otimizar o tempo de usinagem, né? Justo, justo, que é a parte mais complicada, né? É, e tem essa questão também, porque a peça tem que ser virada, tem um momento para ser virado, né? É, Isso, não. Tem bastante trabalho. Não é aquela coisa, a máquina faz tudo. Não, tem bastante trabalho artesanal envolvido ainda. E a máquina também, ela deixa a peça não 100%. Então depois ainda tem que dar um acabamento nela, lixar algumas quinas, tirar umas pontes que tem que ser feitas. na verdade, é uma junção do maquinário, né, do robotizado, por assim dizer, entre aspas, com o processo manual, né? Precisa do homem ainda para fazer isso, que é muito bacana. Com Eu acho certeza. fantástico. Eu acho isso fantástico. Eu Eu uso a máquina muito mais. Desculpa te interromper, mas Pode eu falar. uso a máquina muito mais para fazer coisas que eu não sei fazer à mão do que para otimizar processos, né? Essas máquinas são muito utilizadas para tu fazer uma produção em série. Tu tem que fazer uma porta, daí tu vai lá, a máquina faz todo. Mas alguém poderia fazer aquilo à mão, só demoraria mais, né? Agora eu procuro explorar a máquina para produzir coisas que eu seria incapaz de fazer manualmente. Então é isso que eu gosto dela, assim, que eu tiro vantagem muito mais do que uma ferramenta de produção. Ela é uma ferramenta de produção de design para mim, né? O que ela possibilita que é interessante. E outra, ela te possibilita a industrialização, né? A série, né? Com Isso é certeza, bacana. com certeza, com certeza. Mas falando de madeira, a gente ainda tem, a madeira, cada madeira vai tendo os veios dela, né? Daí tu pega um nó em algum lugar, então ainda assim é uma industrialização, mas é uma industrialização que ainda tem que muito artesanal e que tem que ficar de olho. Assim, a peça ela não dá para ir, não vai, a máquina não vai cuspindo peça. Tu vai fazendo uma, vira, daí tu vê se deu certo, vê se não pegou uma fissura, uma rachadura bem onde, de uma área importante. Então, é como tu disse, é uma união do processo mais industrial com o artesanal. A Maritinha de Dirceu está dizendo aqui, o handmade sempre também. Claro, Marita. Marita, Tem que ter. Marita é uma amiga que é estilista, que faz corset sob medida. É, Legal. e ela é uma engenheira, então ela utiliza os conhecimentos dela de engenharia para fabricar as peças, né? Uhum, Então tem sim, esse processo artesanal que você tem, ela tem também, né? Na hora de fabricar as peças dela. Por isso que ela está falando isso. Beijo, Maritinha. interessante. O trabalho dela é incrível, vale a pena.
Vou dar Bruno, uma eu queria olhada que você depois. conheça, vale a pena. Eu queria que você falasse do carretel, não é? O nome Isso, do banquinho. É o banquinho, é. pode ser uma mesa lateral, né? Uhum. É uma peça Aham. multiuso. Isso. Isso. Essa peça aí tem um conceito bem forte, assim, porque eu tenho uma parceria, a gente tem também com a De Lázari, uma parceria com a Fundação Iberê Camargo. Fundação Iberê Camargo, não sei se você conhece, ele Sim, é, o Iberê Camargo é um pintor, um célebre pintor gaúcho, ele é um expressionista aqui do sul. importantíssimo. Um nome importantíssimo da arte Ele é, brasileira. ele Ele é muito bom e a Fundação Iberê Camargo é uma edificação que tem ali aqui em Porto Alegre, que foi projetada pelo Álvaro Sias, assim, uma coisa Maravilhoso esse sensacional. prédio, eu conheço. De Quer dizer, eu não primeiro conheço, mundo, assim. não conheço pessoalmente, mas é um prédio que está no portfólio do Caesar e o Caesar é fantástico, né? Vale a pena conhecer. Então, a gente fez alguns trabalhos pela Mobiliário Urbano com eles, daí surgiu a ideia de a gente fazer uma collab e vender isso na loja que tem na fundação ali, na loja do museu. Eles não gostam de chamar de museu, mas da fundação ali, né? Então, o Álvaro Siza, o Álvaro Siza, o Iberê Camargo, o pintor, ele tinha um tema muito frequente nas pinturas dele, que era o carretel, porque a mãe dele era costureira. Então ele tinha essa fascinação pelo Olha que formato lindo! do carretel. Então tem várias. Ele é aquele expressionista abstrato, mas ainda consegue identificar figuras, às vezes, nas pinturas dele. E o carretel é um desses símbolos, umas figuras recorrentes. Então, a ideia era fazer um mobiliário que fosse um carretel, né? Então esse aqui ela tem várias referências, a forma em si, né? Claro que tem dá para ver bem que é um carretel. Tem a questão da agulha, ele tem uma agulha que tu faz a regulagem de altura. Essa agulha é presa que nem uma agulha mesmo, né? Um fiozinho que vem. Esse fio também Genial, é um fio de um genial. carretel que fica em volta do carretel. Então ele é cheio de referências, assim. Muito legal. Deixa eu só pegar uma imagem do prédio, porque a gente está falando aqui, tem gente que não conhece, por incrível que pareça, tem gente que não conhece. Mas o prédio da Fundação Iberê Camargo, esse aqui, né? Que é o do Álvaro É Siza. sensacional. E a implantação dele também é ótima. Ela fica na beira do Guaíba, que é o nosso lago que tem aqui, o estuário que chama. Então é bem bonito, assim. É. Quem não conhece, vai conhecer, porque o cara é muito bom. E é uma honra ter um arquiteto tão importante mundial com obra no Brasil, né? Porque é uma autoridade no assunto quando se trata de arquitetura contemporânea. É um arquiteto Sim. português, conheçam o trabalho dele, é fantástico. Está na É. minha lista de visitas de prédios de grandes nomes. Uhum. Deixa eu só mostrar esses detalhes que você falou do carretel, que eu achei muito interessante, né? Que é a linha, e é uma peça super bonita. E me Uhum. lembrou, porque eu não sei se você sabe, mas a Missoni Home tem um carretel, Uhum. que é totalmente diferente do seu. Uhum. E eles utilizam nas lojas deles, né? Nos provadores da Missoni, tem esses carretéis para você Ah, sentar. Não sei se interessante. você já viu, mas é totalmente diferente do seu. Ele é bem grosso. As, ele tem um conceito diferente. Ele não tem a linha, Uhum. nem nada. Uhum. Não sei qual foi a referência que eles utilizaram, mas no mobiliário deles tem uma peça parecida com essa, assim, só que é muito mais grossa. Ela não tem essa Aham. delicadeza que a sua peça que você conseguiu, sabe? Sim. E esse detalhe formidável da linha, né, aparecendo. Fantástico, É. E, fantástico. te- e, e essa coisa do carretel cai de maduro para ser uma mesa, né? Até as mesas do Saari nem são assim, né? Tem a superfície para dar a base, e o próprio tampo, né? Então, isso aí foi. E é muito bacana porque a primeiro plano, quando você olha a peça, você não deduz que é um carretel, você descobre que é um carretel depois que vê a linha, né? Uhum, Se você olhar de longe, parece uma mesa uhum, modernista e tudo, e você mata a charada quando tem a linha, né? uhum, É essa coisa sutil, bonita, né? Poética.
Você conseguiu tirar poesia, né? É isso que eu falo que o seu trabalho é bacana. Tem essa Uhum, poesia que não é óbvia, mas que é diferente, sabe? E a uhum, gente vai, vai conseguindo pegar isso aos pouquinhos, né? uhum, Bruno, eu queria mostrar esse balanço teu aqui, uhum. que você falasse sobre ele. Esse é teu Essa peça ou é da fábrica? a gente vende na De Laser esse aí. Esse aí é uma peça bem antiga minha, uma das primeiras peças que eu fiz com. Aí eu tava brincando bastante com chapa cortada a plasma e dobrada, né? Isso é terceirizado essas dobras aí. Mas eu tava brincando com isso e tive essa ideia aí de fazer tipo uma bandeja, assim. E, claro, tentar resolver toda com essa chapa e o assento para não ficar, porque sentar às vezes no aço ele não é tão aconchegante, então a madeira dá esse fechamento. Isso é bem simples, assim, a parte de madeira é uma coisa bem elementar, assim, não tem nada demais. Esse projeto deve ter quase 10 anos, eu acho, É, mas que é eu muito fiz. bacana, porque a gente Uhum, vê, aí quando você começa a falar, a gente começa a entender essas tuas soluções, né? Que é uma uhum, chapa só, que apoia a uhum, madeira, né? uhum, E a simplicidade de elementos que você utiliza, né? Resolvendo tudo num traço só. Isso é muito uhum, bacana, né? uhum, Eu acho que você consegue matar você consegue fazer isso bem feito, né? Poucos uhum. designers têm isso, né? Você Obrigado. deve isso ao fazer na hora ali no manual, ou é tudo junto, né? Porque você tem as duas coisas, né? Você tem habilidade para o projeto 2D, 3D, né? E você Uhum, tem, e mais que isso, você tem a habilidade de conseguir transformar isso para o papel uhum. sem muita perda, né? Sem muita perda, Sim. que é o mais importante, né? Os seus projetos, você consegue, por exemplo, eu acompanho a história do bercinho, né, da sua sobrinha, Uhum, e você teve uhum, que fazer algumas mudanças que você foi descobrindo aos poucos, né? Mas uhum, não eram mudanças tão abruptas no teu desenho original, né? Ou foi? uhum. Na realidade, por eu já ter experiência, eu já vou utilizando justamente a experiência que eu tenho em outras peças. Então, só que como você é uma peça nova, surgem surpresas, né? Então, isso que é o legal por isso que o legal de experimentar, né? E a consequência é errar, às vezes, e o errar é bom também, né? E às vezes tu usa esse erro para outras coisas, e às vezes no errar tu descobre uma solução. Por isso que eu gosto do mão na massa, porque às vezes ele vai dando dicas de como resolver o problema, e daí tu não fica tão à mercê assim dessa coisa do, eu achei bonito, ou tá na minha cabeça, não sei por quê, né? Eu acho que se Entendi. justifica. Se justifica, eu tenho uma necessidade de justificar bem as minhas decisões de design. E a técnica ajuda. E isso é bacana também, você tem um discurso, né? Você tem um discurso de quem faz, que é o diferente. Uhum, Você não tem aquele isso. discurso que, na verdade, é uma encheção de linguiça que vai inventar uma coisa e tal. Você tem o discurso, mas você faz o discurso, na verdade, né? Para poder Uhum. justificar aquilo ali, que é bem bacana, né? Isso é E é bacana. para mim, eu tenho que me convencer, porque às vezes eu fico inseguro das minhas decisões. Às vezes não sei se está legal. A gente tem isso, né? Fazer alguma coisa e ficar em dúvida. Se eu conseguir justificar isso, ele reforça e me dá mais. Me deixa mais à vontade de ter tomado aquela decisão se eu sei que ela foi justificada por alguma razão, né? Você é o teu primeiro cliente sempre. É. É Uhum. bem isso. Isso, com certeza. Eu queria que você falasse dessa peça aqui, ó, que eu achei bem bacana. Uhum. Isso aí surgiu de uma demanda um tempo atrás, que uma pessoa queria um banco empilhável, e daí surgiu eu tentando fazer uma solução mais escultural para o banco empilhável, né? E esse banco, esse banquinho empilhável, primeiro eu tinha feito esse pé em aço, porque eu não tinha ainda a máquina CNC. Então é uma época que precede
o meu trabalho com a usinagem. Então era em aço, o aço fazia uma curvinha calandrada, que eu já sabia calandrar, era corte, solda. Mas daí eu não conseguia resolver direito os encaixes e foi um projeto que ficou, que eu achava ele interessante, mas ele ficou na gaveta, assim, porque eu não consegui resolver ele tecnicamente. Então, conforme eu fui trabalhando com a CNC, comecei a trabalhar, daí eu pensei, bah, eu posso resolver aquele projeto que ficou legal, mas tinha alguns problemas com a usinagem, né? E daí eu queria também fazer esses testes mais de uma peça mais complexa, assim, uma coisa mais um índio da costa, umas coisas mais complexas assim de usinagem. Então esse foi meu desafio. Eu quero fazer alguma peça com essas arestas marcadas, que tenha uma curva. Então esse foi meu desafio. É logo quando eu comprei a CNC, a gente comprou aqui para a fábrica, foi um dos meus desafios. Assim, não, dá para fazer, então eu vou fazer. E aí que foi essa peça. E daí essa peça foi evoluindo também. Nesse primeiro teste era um assento em couro, mas agora eu faço ela toda em madeira. Então, ela as peças vão evoluindo, assim. Você saiu do tradicional banquinho empilhável de plástico, né? E passou para Uhum. madeira, conseguiu traduzir isso para madeira, que é muito difícil, né? É, Eu acho que ele fica bem legal, ele tem um aspecto escultural, assim. Não sei se você ele é conhece bonito. o Carlos Tênios, ele é um artista aqui, um escultor do Rio Grande do Sul, que ele tem uma coisa assim, acho que eu fui um pouco inspirado por ele quando ele gira e forma meio que uma escultura, assim. A arte te inspira bastante? A gente está falando, Sim. velho, volta e meia a gente está tocando nessa. Uhum, Primeiro com o uhum, banquinho de inspiração do Iberê Camargo, esse também inspiração, teve uma uhum, certa inspiração. uhum. Fora esses dois artistas, quem que te balança o coração, assim, no mundo das artes? Eu sei que é uma pergunta dificílima. É bem difícil, eu gosto de tantos artistas, assim, né? Mas muitos desses, os modernistas, né? Acho que eles fizeram, acho que esses caras ali do início do século passado conseguiram explorar muita coisa que a gente usa até hoje. A gente estava falando, né, dos modernistas, né? Os pintores também, né? O Paul Klee é um cara legal, que eu acho que tem essa coisa da simplicidade, de resolver em linha só, né? O próprio Picasso também tem esses trabalhos. Mas eu acho que sim, porque os artistas, eles abdicam não, né? Eles não têm ah, tantas coisas a ser respeitadas, né? A gente tem que ter uma função ainda, o designer. Então, o artista tem mais liberdade e as questões formais a gente consegue beber muito dos artistas, né? É, muito bacana. Eu queria mostrar um detalhe aqui do banquinho do Carretel, que é uma coisa que é muito bacana no teu trabalho, que é a sua marca gravada nos teus Uhum, trabalhos, né? Isso é muito legal, uhum, muito uhum. bacana. De vez por outra É, você põe um vídeo, né, mostrando essa gravação. Isso é muito bacana. como é uma gravadora laser, então não é como é que era feito isso antigamente? Ou tu botava um selo ou tu dava uma carimbada com aço quente, né? Mas como é a laser, eu posso fazer cada uma diferente da outra, então eu consigo numerar as peças. Então todas as peças são numeradas, porque já que eu vou ter que fazer do zero cada gravação, então isso ainda torna, ah, acho que valoriza também, né? Ela ter saber que a peça ela é feita uma a uma, então vamos numerar ela, né? Aqui, essa numeração, né? Os carretéis são edições limitadas, né? A gente fez 30 do branco e agora a gente vai fazer mais 3 versões de outras cores. Muito legal, muito bacana. E isso era uma coisa que os modernistas faziam, né? Os móveis Uhum. todos tinham um chassi de fábrica. Tanto Uhum. é que quando a gente estuda design de interiores, a gente aprende isso, né? Primeira coisa que a Uhum. gente faz quando senta no móvel é procurar onde está o chassi discretamente. A gente passa a mão para ver se é original, porque é um baixo relevo no metal, né? É uma coisa formidável. É um Ah, chassi, sim. é um chassi como Uhum. se fosse de um carro, né? Legal, interessante. A gente vai aprendendo esses truquezinhos assim quando estuda design de interiores. Quer saber Uhum. como é que quando uma peça é original ou não, enfim, né? Aquelas coisas. Sim. Bruno, essa cadeira aqui é sua, né? Essa aí é uma cadeira, só que essa é tá no papel, eu comecei a prototipar ela, mas sabe que essa é uma cadeira. Essa coisa de poltrona, cadeira, mesa, eu sinto que me falta ainda o argumento, sabe?
Então essa cadeira eu não investi muito porque eu acho que ela não tem tanto argumento assim. Eu acho que ela tá mais, eu acho que ela ficou resolvida formalmente, linhas e tal, mas eu não consigo argumentar tanto ela. Isso me deixa um pouco, não me deixa muito confortável, conforme a gente conversou antes, né? Porque eu não consigo. Então, talvez ela tá ali. Eu cheguei a fazer um protótipo inicial, mas daí eu parei para tocar outros projetos. Então, eu acho que para fazer cadeira e poltrona, ainda que é uma coisa tão importante, né, em termos de design, eu quero tê-las bem mais justificadas na minha cabeça, assim. Mas ela ficou com uma plástica, uma plástica tão bonita, ela é tão bonita vista, o Aham. visual dela é muito bonito e é diferente do que a gente vê, né? E bacana, Uhum. você fez uma coisa muito legal, porque a princípio, se você olhar e tirar as texturas, parece uma peça de plástico injetado, só que na madeira. Exatamente. É isso que a usinagem permite, né? O plástico injetado tu consegue fazer um protótipo, fazer a matriz, aí tu consegue fazer formas mais orgânicas, mas a usinagem tu já pode fazer a forma orgânica direto na peça, né? É, ficou bem bacana, parabéns. Obrigado. Ficou Esse, bem bonita esse aí mesmo. tá parado esse projeto aí. Tá Tá em início parado? de protótipo. Isso são desenhos, né? Isso é um render, né? Isso é um render, né? Bacana. Uhum. Uhum. Esse render é você que faz, Bruno? Sim, sim. E eu acho que é muito importante saber, no mínimo, desenhar as coisas, né? Não dá pra gente, alguém como designer, travar na parte do projeto, né? Então, o mínimo é saber explorar bem as ferramentas técnicas ali. E saber fazer um render legal é interessante, porque, E se como você não. diz o Peraí, tá. Oi? Olha, e se você não me fala que isso é um render, eu caía que era um produto pronto. Aham. E é isso que eu tava falando, né? A arquitetura, acho que não sei se foi o Le Corbusier também, voltando nele, que disse que a arquitetura é o jogo de luz e sombra, né? E o mobiliário também. Então, quando tu põe o projeto nesse software 3D que simula a iluminação, tu consegue ver melhor, né? Ver esse jogo de luz e sombra que vai existir no objeto real. Então, Justamente. é, Justamente. Ó, baita ferramenta. aqui é o banquinho com a versão de madeira, né? Com o topo todo de Uhum. madeira. É. E aí você usou duas madeiras aí, não foi ou não? Não, essa é a mesma, só É a que mesma? como ela tá no grão ali, ela realmente ela absorve um pouco mais do verniz e fica mais escura. Tá, bacana, bem bacana. Isso Ah, aí foi muito difícil acertar esse pé aí, foi bem complicado. Eu fiz muito disso aí para até achar o posicionamento certo, as linhas certas, assim, foi bem trabalhoso, mas como eu repeti que é divertido para mim. Mas teve muitas horas de trabalho aí. e para dar esse encaixe, né? Porque o encaixe também é uma coisa que não parece Uhum, simples. E o bonito uhum. dessa peça é que ela é bonita encaixada as três. Isso, aham. Eu gosto desse aspecto escultural que ela tem, né? É, vira uma mesa lateral bonita, né? Com esse Também. Bruno, esse aqui, Isso aí isso é um experimento que eu considero artístico, assim, mais do que um produto. Eu não sei se tu acompanhou, tu chegou a ver isso não. foi assim, ó. Isso foi assim, quando eu comecei a ter quando o meu Instagram começou a crescer, eu tava lá nos meus 6.000 seguidores, e daí eu comecei a ver o potencial das caixinhas de pergunta, sabe? Eu postava alguma coisa, o pessoal respondendo, e eu pensei, isso aqui é interessante, hein? Tem pessoas aqui que podem contribuir com alguma coisa. Daí eu resolvi, vou fazer um mobiliário do zero que vai sendo decidido pelos seguidores, assim. Ah, que legal. Então começou assim como, tá, vamos fazer o que que eu defini primeiro? Vai ser um banco, que é sem encosto, uma coisa mais simples, né? Porque foi o primeiro experimento desse, então vamos limitar um pouco, né? Não vamos deixar a coisa muito complexa. Então, daí eu já comecei assim, definido que vai ser um banquinho em madeira. Madeira não, até eu fiz testes com aço depois. Daí primeiro eu perguntei, ele vai ser monolítico ou vocês acham que ele tem que ter pés, né? Daí tá, tem que ter pés, ganhou, fiz uma enquete. Daí depois, tá, pés, quantos pés? 3, 4, 5, 2, 1. Daí ganhou 3.
Daí depois eu perguntei, tá, e esse assento vai ser circular, vai ser quadrado, vai ser... Daí ganhou, não, vai ser mais retilíneo, vai ser mais curvo, ganhou curvo. Tá, é curvo, vai ser uma círculo, vai ser uma elipse. Então ele foi se formando, assim, através de enquetes, né? Ele foi se, se definindo através de enquetes e no final deu esse produto aí. E Então, você e aí fez um só. fiz um, e aí que entra novamente a questão da justificativa, né? Ele tá, que tu pode olhar esse produto, aí alguém pode falar qualquer coisa, eu vou dizer, olha, isso aí foi feito através de enquetes e foi produzido com mais de 700 pessoas, então ele tá, não dá nem para criticar, porque foi feito junto foi uma experiência de diversas pessoas, assim. Mas ficou muito interessante, eu gostei bastante. É, claro, daí eu tive minhas liberdades de design, definir certas linhas, assim, né? Mas a questão conceitual foi claro, fazer em coletivo e as definições também. Você teve 700 clientes para te dar uma orientação, te dar uma diretriz. A gente pode chamar esse banquinho de banquinho audiência. É, eu chamo ele de Bancolab, porque é uma colaboração e também foi um laboratório, então é o Bancolab. Bacana. Bruno, Uhum, eu queria que você falasse agora do berço da tua sobrinha, porque a história é bem interessante. Eu queria que você uhum, contasse. Eu vou mostrar algumas imagens da peça uhum, finalizada. uhum. Isso eu acompanhei bastante. Isso eu É, acompanhei isso aí. bastante. Esse é um, tem poucas justificativas tão fortes de produzir uma imobiliária do que para a própria sobrinha, né? Um berço para ela, né? Então já surgiu ali bem forte, né? Com esse caráter conceitual bem forte. E daí, esse berço aí teve muitas técnicas, de tudo que eu venho aprendendo, assim, nos últimos 10 anos, eu apliquei muita coisa, né? Então, claro, tem a complexidade da usinagem, da madeira, essas peças mais curvas, essa coisa mais suave que eu estou explorando. Tem o encaixe da marcenaria tradicional com e posteriormente a usinagem em si. Tem o trabalho com aço nas calandragens daqueles tubos que prendem a cortininha. Tem a usinagens, tem o corte a laser e dobra das pecinhas que prende o mobile. Tem o passarinho que eu uso também na casinha de passarinho. Então ele meio que junta vários elementos, assim, várias técnicas que eu fui aprimorando e descobrindo ao longo dos anos. Assim. Oi? De vez em quando Uhum. acontece. Tudo bem. Continua. Você estava falando dos passarinhos que É você que utilizou. Isso, então ele é uma junção dessas várias técnicas que eu fui aprendendo durante os anos, né? Então, ele foi evoluindo também como designer, eu coloquei também em stories, em reels ali, como que eu fui evoluindo nele. Então, eu comecei com uma ideia e dá pra ver como ele foi mudando, assim, também conforme eu ia pensando nele. Então, foi um produto extremamente documentado, assim, tanto a parte de concepção e design, quanto a parte toda de construção, culminando, assim, na minha sobrinha usando ele no final. Então, acho que foi uma experiência bem legal, assim. Quanto No tempo, final, quanto tempo que ela está? ela tá com 4 meses. 3, 4 meses. A minha está com 6. É, legal. É, a minha está com 6 e estão vindo as gêmeas aí. Os irmãos Ah, todos é? agora desembestaram a pôr menina no mundo. É, eu tenho uma de 2 anos, uma sobrinha de 2 anos, uma de 6 meses Uhum. e as gêmeas que estão vindo, né? Ah, legal. Essa é a minha primeira, então por isso também. É a primeira neta dos meus pais, né? Ah, é a primeira sobrinha. Olha que maravilha, que delícia, né? Aham, Todo mundo babando, aham, todo mundo babando. aham. Tá muito legal. Muito bom, maravilha. Criança é bom demais. Eu queria que Uhum, você falasse agora de um produto que é uma coisa mais nova que você está, que eu também vi que foi um negócio que foi bem difícil de ser feito, que foram os oratórios, uhum, que são super uhum, bonitos.
né? São diferentes do Sim. que está aí no mercado, né? Uhum. E o bacana do teu oratório é que ele é aberto, né? Porque os oratórios geralmente têm a portinha, né? Isso, A maioria deles, o teu não tem, Aham. É, né? isso aí foi. Tem um amigo meu arquiteto aqui em Porto Alegre, o Daniel Vilbos, que ele tem a Casa Cora que está acontecendo em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, a Casa Cora RS, e aonde é o espaço da Casa Cora esse ano. Era um orfanato antigo e tem uma capela mesmo do lado, assim, né? Então, ele queria pegar essa referência e também fazer um espaço de oração, assim. Então, ele me chamou para fazer alguma peça junto. No final era uma collab, mas ele acabou tendo que resolver muitos problemas e eu acabei meio que fazendo mais sozinho, assim, claro, sempre com o aval dele, porque ia ficar no espaço dele. E acabou virando um produto, né? Então aí tem, eu acho que aí tem a questão das referências históricas, essa capela que tem nesse espaço, ela é uma arquitetura neogótica, então tem o arco gótico, né? O arco gótico é um arco que eu acho bem interessante porque ele tem algo modernista nele, eu acho, né? Que é Ele tem uma isso. ele tem algo dinâmico, uma coisa de velocidade, de naval também, né? E os veículos também tem essa curva meio abatida, assim. Eu acho bem interessante o arco gótico, eu acho que ele bem contemporâneo, assim. Eu acho que até o Calatrava tem muito desses, ele, né, essa coisa, assim. Então é bem interessante eu conseguir buscar isso, e daí o desafio foi não ser alguma coisa de época, né? Não ser uma capelinha gótica, então daí trazer elementos mais que a usinagem possibilita, né? Curvas, assim, superfícies mais complexas na parte de trás, a perfuração, né? Feita também precisamente com a máquina através da computação gráfica. E foi um desafio resolver isso aí, mas no final foi bem interessante. E também testei técnicas, aí tava fazendo uma telinha atrás que me eu acho que eu fiquei uma semana inteira tentando resolver como com tela essa parte de trás. E no final eu não fiquei satisfeito formalmente, mas e daí então foi todo um processo assim. Eu acho legal as pessoas verem também como demora para fazer as coisas, né? Se a gente quer ser original assim, não é tão fácil. Tudo tem um custo, né? Tem um custo É. de Uhum. teste, porque não tem um manual ali de como a coisa é feita, né? Você tem que. Não, não. Ó, eu até baixei um vídeo, né, que você colocou lá no teu Instagram, que mostra. Uhum. E ela tem também, além de ter essas curvas da arquitetura gótica, ela também tem a questão da permeabilidade da luz através dessas perfurações, né? Então, as catedrais, elas têm essa coisa de ser um espaço fechado e a luz entrando. Então, explorar essas perfurações com a luz entrando, isso aí foi uma sacada que a gente teve, assim, logo no início. Se colocar uma luz, fica bem dramático, né? E isso, ela deixa a luz entrar na imagem, ela projeta essa sombra, essa cruz também, se ela for fixada na parede, numa superfície. Então a luz tem um grande é protagonista nessa peça. Principalmente nas catedrais góticas, né? Ela tem uma função Com muito certeza, importante. E com sabe que é certeza. engraçado? Eu quando vi a história que eu comecei a acompanhar, que eu vi o crucifixo, me remeteu à Catedral de Brasília. Você conhece? Uhum. Sim, sim, sim. Aham. Mas ela não é em cima? Não, não. Os confessionários da catedral, quando você Hum, entra, tem essa cruz no uhum. confessionário e você vê a igreja de dentro pela cruz. Hum. Eu A visão nunca fui. Aham. Então, quando você entra dentro do confessionário, tem essa cruz aberta, que é justamente para você ver os anjos do Sesquiate através da cruz. Uhum. É Interessante. fantástico. E na hora que eu vi, eu falei, gente do céu, ele conseguiu capturar uma imagem belíssima, né? Uhum. Quem não conhece, a Catedral de Brasília, projeto do Oscar Niemeyer, e o Uhum. centro dela, a nave principal dela, tem três anjos esculpidos Uhum. pelo Alfredo Sesquiate, que era um
um escultor italiano que o Niemeyer convidou para Brasília, e quase todas as obras são feitas por ele. A mais Uhum. conhecida é aquela bola que está na frente do Palácio de Itamaraty, que eles chamam de Uhum. meteoro. Aquela escultura é Uhum. do Basquiat. Para quem não sabe, é a obra mais famosa dele, assim, mais conhecida, e que as pessoas, de repente, não sabem quem é, né? Enfim. Legal. Na realidade é uma vergonha um arquiteto brasileiro não conhecer Brasília, né? Eu tenho que resolver esse problema aí. Eu, como arquiteto brasileiro, não conhecer Brasília. Mas eu tenho que. Tá na minha lista. Brasília tem Brasília tem as coisas que são muito aparentes, que a gente vê, né? E tem as coisas que Uhum. têm que ser mostradas, né? Eu acho que Uhum. falta ah, explorar esse tour arquitetônico de Brasília. Uhum. Eu acho que falta isso. Por Aham. exemplo, voos de helicóptero para ver o traçado da cidade, umas coisas desse tipo, né? Eu Uhum. sinto morando na Europa que eles têm muito disso, né? Eles aproveitam Aham. ao máximo tudo, né? É, desde um castelo em ruínas, né? Uhum. Aqui eles têm um órgão, eles têm um órgão na Escócia que só cuida dos castelos escoceses. Aí você tem Uhum. um site onde está todas as informações sobre qualquer castelo da Escócia, está lá. Tudo Uhum. que você possa imaginar de informação técnica e o cuidado que eles têm, né? Disso tudo. Uhum. Interessante, é bem interessante isso. E a gente não faz Legal. isso, né? É E a para gente, se inspirar. e a gente tem um patrimônio histórico da humanidade, que é Brasília, né? Uhum. Que Certeza. deveria estar tendo explorar comercialmente mesmo falando, Uhum. turismo de qualidade, turismo Uhum. arquitetônico, turismo de todas as formas, né? Que é o que eles fazem aqui muito Uhum. bem. Você entra nas lojinhas de souvenirs aqui em Londres, eu falo isso sempre. Você tem de tudo com a bandeira da Inglaterra, de um abridor de latas até Uhum. o bonequinho mais tosco da Rainha Elizabeth, balançando a cabecinha. Então eles têm essa coisa do orgulho, né? De ter Uhum. as cores, os símbolos, né? Então isso é Sim. interessante. A gente não tem isso, né? Eu acho. Pois é. Falta isso para gente. Bom, enfim, conjecturas. Bruno, o que está saindo de novidade além dos oratórios? Porque os oratórios eu vi que você fez um trabalho bem bacana, né? De tanto da produção quanto o cuidado de mandar para a loja online. Hoje ele está na loja online com as opções, né? Os tamanhos. Tá, ele tá como pré-venda, assim, porque eu não fiz nenhuma divulgação fora do meu. A divulgação tá orgânica ainda, né? Eu pretendo fazer uma divulgação mais. Um marketing, né, pago em cima disso. Então ela tá como pré-venda, mas já vendi algumas, estamos fazendo já essas para serem entregues. E feito isso, eu tenho que voltar, na realidade, eu vou dar um tempinho na questão do ateliê. É que o ateliê ele foi sempre tendo projetos novos. Daí nasceu minha sobrinha. Daí veio essa proposta de fazer o oratório, que é um tema que eu gosto bastante. Então, eu fui meio que empurrando com a barriga algumas tarefas que eu tenho para resolver de design na mobiliário urbano. A gente tem vários produtos assim que estão pausados e eu preciso resolver eles, né? Então eu vou dar um tempinho na produção do ateliê, resolver esses problemas e daí eu volto a fazer esse trabalho que eu gosto bastante, assim, de documentar todo o processo, né? E daí eu não sei ainda o que vai ser feito qual vai ser a minha próxima peça do ateliê. Mas eu vou ter um tempinho para pensar enquanto eu tenho mais um trabalho mais braçal, entre aspas, de resolver esses produtos da Delasa Imobiliário Urbano que estão tão pausados. Ô Bruno, você tem que colocar uma câmera dessas full time para as pessoas acessarem. Vídeo Bruno trabalhando. É igual essa escultura que tem aqui na Praça de Londres, na Praça Central de Londres agora, na Trafalgar Square, né? Ela tem Hum, 4 pedestais, que são 4 esculturas de pessoas históricas, né? hum, São 4 pedestais. O quarto pedestal, ele tem um projeto de obras contemporâneas.
Uhum. O projeto que está lá agora é um sorvete com drone em cima. Esse drone, ele tem uma câmera ligada 24 horas que você pode acessar e ver a praça de onde você estiver, através de um... É, É, que legal, que legal. da praça através dessa câmera full time, né? Que é muito bacana. Uhum. É isso que os artistas têm que explorar, né? E também a gente também como designer, né? As tecnologias estão aí para a gente, né, jogar, tentar evoluir mais, né? E é isso que eu procuro fazer também no meu trabalho. Eu descubro uma técnica para tentar produzir coisas que tipo um ano atrás eu não conseguiria fazer. Entendi. Bruno, eu queria que agora você deixasse as suas redes sociais, fizesse teu comercial, que é muito bem feito, né? Teu perfil Uhum, é bem acessado. Deixa eu só abrir aqui para mostrar. Ó, o perfil do Bruno, uhum, é uhum. Library, É isso aí. né? Que é bem Então é bacana. bruno.delazari, né? Arroba bruno.delazari. Tem o Delazari underline MU, que é o da Mobiliário Urbano. E a gente tem o Siga Mineral, que é a nossa linha Casa e Jardim da Mobiliário Urbano. Daí são peças mais leves, leves. Siga Mineral. Vou Siga colocar aqui. Mineral, Delazari underline MU e bruno.delazari. Bacana, muito bacana. Ó, só para vocês verem aqui, tem um videozinho do mobiliário urbano da fábrica, que é muito bacana. É, isso a gente explorou bastante a iluminação e a modulação também dessa peça para produzir coisas únicas, produzir formas únicas. Muito legal. E é uma peça que pode, sem dúvida nenhuma, para casa, né? Para dentro de casa. É, Tem... o concreto tem isso do peso, né? Se não for um problema o peso, dá para ser utilizado, sim. bem legal, muito bacana. Parabéns. Eu sou seu fã, gosto muito do teu Obrigado. trabalho, acompanho. Obrigado. Eu estou sempre ali olhando, sempre curtindo, sempre mandando mensagem para você. Às vezes está na live, eu estou mandando mensagem. Legal. A Eu gente gosto, vai, eu gosto. a gente vai se ajudando, né? De certa forma. Uhum. Não, Bom, e ótimo, ótimo, acho que foi um ótimo papo. Se a gente já tá bem, bem legal, assim, acho que foi essa troca. é muito bom ter essa troca, é muito bom. Espera aí que alguém está deixando alguma coisa aqui. Parabéns, suas peças são lindas e com um designer maravilhoso. Quem está falando? Veine Barreto da Costa. Uhum. Nauta, obrigado, obrigado. Um monte de gente bacana aqui entrando. Uhum. Bacana. Bruno, te agradecer mais uma vez. Eu sei que hoje foi corrido aí. Aqui também Uhum. foi difícil. Eu saí, eu, Uhum. eu acabei de chegar da Escócia. Acabei de chegar da Escócia. Praticamente entrei Aham. em casa e comecei a live. Sim. Aqui a gente está com. Teve uma árvore hoje caiu nos trilhos dos trens e parou toda Londres, está parando. Beleza. Viagem de 30 minutos viraram duas fácil. Aí Querido, obrigado. acontece também, não é só aqui que tem as tragédias e os imprevistos, aí também tem. Aqui tem um problema sério, que é o metrô aqui geralmente para quando alguém se atira na linha do metrô. Hum. Geralmente quando ele para é esse. Hoje foi mais suave, hoje foi só uma árvore, graças a Deus. Ninguém morreu dessa vez, né? Mas geralmente o metrô aqui para quando alguém se joga na frente. É um pandeiro Menos mal, menos mal. mal. Antes uma árvore do que um ser humano, né? A gente fica feliz com a notícia que foi uma árvore. Perdemos uma voz, mas enfim, a gente fica alegre do mesmo jeito, Uhum. né? Querido, obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos internautas, né? Eu Uhum. convido vocês a seguir a página do Bruno, da indústria, e as Uhum. três páginas, né, do grupo de Aham. vocês, né? Uhum. Que o Instagram dele é muito bacana, é muito interessante, é levinho, naquela coisa chata. É Uhum. tipo a gente aqui. Então, acompanha que Aham. vale a pena.
no meu perfil eu costumo fazer coisas que me divertem mesmo, né? Eu gosto, eu não tenho um schedule de post, tem que fazer um terça, tem que fazer um quarto, tem que fazer um story. Eu vou fazendo coisas que eu acho interessante e que sejam dignas de ser mostradas. Então, acho que é legal seguir os stories, que eu tô sempre documentando os processos, e às vezes, e os processos que dão certo e os que dão errado também. Muito bacana. Parabéns, parabéns. Continue. Obrigado. Acompanharemos e divulgaremos sempre que possível, tá bom? Igualmente. Mais uma vez, brigadão. Boa noite aí para você. Namastê. Meu bom e velho namastê para você, Uhum. tá bom? Você pratica yoga, né? Eu sei disso. É praticante, né? É budista? Não, não, eu faço mais para mim é um exercício mental. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então o yoga me ajuda a dar uma baixada. Juro que você é ansioso? Não parece. É o Sou autocontrole assim. danado. A yoga está funcionando. Está funcionando bem. Obrigado, Legal. querido. Você pode desconectar aí. Boa noite. Boa noite. Brigadíssimo. Um Abraço. abraço. Obrigado, Bruno. Conversei com o Bruno De Lázari. Olha que bacana. Mais um novo talento. Mais uma live aqui. Já passamos de... Estamos chegando na quinquagésima live. Olha que maravilha. Semana que vem ainda a gente está decidindo a história do Lauro Andrade, tá bom? Até amanhã eu dou um posicionamento para vocês. E tá vindo um convidado especial, porque dia 31 ficou em aberto. A gente vai ter mais um convidado especial em agosto. E hoje a gente fechou uma entrevista muito bacana para setembro. Setembro promete, vem muita gente bacana por aí. Eu agradeço vocês que estão me acompanhando, que estão acessando o nosso site. Peço a vocês que comecem a nos seguir, ou que dê like nas nossas entrevistas que ficam arquivadas aqui, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês. Até semana que vem. Espero vocês para entrevista com o Lauro, se der tudo certo. Provavelmente a gente vai fazer na terça ou na quinta, ainda a gente não tem muita certeza. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer semana que vem para falar do Design Week, tá bom? Obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigado pela companhia, é sempre muito bom. Site área, acesse essa ideia, assista essa ideia. Espero semana que vem. Tchau, boa noite. Até semana que vem.